Graças e paz, família Ruach, tudo bem? Olha só, na Ruach Live de hoje, eu fiz uma entrevista. Na verdade, foi uma entrevista com o apóstolo Claudecir Silva. Ele é missionário no Japão já há 17 anos, desde 2003. Eu não sei que ano que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos em 2020, quando eu estou postando esse vídeo aqui. E ele já há 17 anos pastoreia uma igreja no Japão, na localidade de Nagoya. E ele vai contar como é essa experiência, né, de estar lá entre os japoneses, já há 17 anos, pregando o evangelho, todas as dificuldades que ele já viveu e tem vivido lá. Então fica aí com esse bate-papo, essa entrevista, que realmente foi muito gratificante. Eu me emocionei algumas vezes com o testemunho do apóstolo Claudecir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube do Instituto Bíblico Ruach e também ativar o sininho das notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, você ser notificado e receber a notificação de que chegou um vídeo novo aqui no canal. Lembrando que toda terça e sábado eu quero colocar aqui um conteúdo de ensinamento ou um conteúdo de live, que é um conteúdo mais extenso para abençoar a sua vida. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Graças e paz. Graças a Deus. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né? Aí no Japão é bom dia, né? Bom dia, que é bom dia. São 10 E mais uma vez, obrigado por atender o meu convite, para a gente falar um pouquinho sobre chamado missionário, a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e acredito que vai edificar muitas pessoas que vão nos assistir. Eu queria falar duas coisas. Algumas lives que eu fiz, aconteceu da transmissão cair. E aí eu não sei se é o meu celular, eu não sei se é a internet, mas se por acaso cair a transmissão, aí eu vou entrar de novo e aí eu espero o pastor entrar para a gente continuar a conversa. E a segunda coisa é que depois eu vou fazer o download, baixar essa live aqui e vou poder disponibilizar ela no YouTube, em outras plataformas, no Facebook. Então vai alcançar muitas pessoas aí, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Claudecir, queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, para as pessoas que vão assistir essa live aqui, conhecerem quem é o pastor Claudecir, quem é o apóstolo Claudecir, que está há 17 anos no Japão. Hoje de manhã eu fui fazer a publicação para anunciar e me deu um lapso de memória, eu coloquei 13 anos, eu me confundi com 2003, e aí coloquei lá 13 anos, mas depois o senhor falou que era, de fato, quase 18 anos que o senhor está aí trabalhando ativamente no Japão. Mas, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, da sua história, para que a gente possa lhe conhecer. Amém. Meu nome é Claudecir da Silva e, se for para começar lá atrás, bem rápido, nasci no Paraná, Certo. mas com 5 anos fui para São José dos Campos, quando meus pais conheceram Jesus e logo se converteram. E papai foi bem ativo na obra, papai trabalhou muito na obra e fomos morar no fundo da igreja do Jardim Aeroporto, né? E ali vi meu pai trabalhando muito na obra e sempre trabalhei com meu pai ativamente. Aqui em São José dos Campos, né? São José dos Campos. Aí me casei ali, casei com a minha esposa, e dali eu vim para o Japão em 89, há 31 anos atrás. Primeira vez. Certo. Eu vim em 89. Chegando aqui, procurando igreja, fomos indicados a conhecer uma igreja Assembleia de Deus na cidade de Ina, no estado de Nagano. E chegando ali, eu fui conhecer aquela igreja e quando fui assistir o culto, no primeiro domingo, só tinha um pastor e uma membra.
2 pessoas somente congregando naquela igreja. Isso há O detalhe é que em 31 89 o pastor foi para trabalhar, é fui isso? para trabalhar. Tá. Fiquei aqui alguns anos, né, 4 anos mais ou menos. Voltei para o Brasil, quando voltei para a mesma igreja, né, Assembleia de Deus, e me formei, fui consagrado a pastor, e em 2003 eu retornei ao Japão. Fiquei 4 anos congregando na igreja japonesa, 3 anos e pouco antes, né? E depois, em 2003, eu retornei ao Japão, pronto para fazer a obra. Iniciamos a obra do Senhor aqui. Então, o pastor foi para o Japão em 89, ficou 4 anos, não é Igreja isso? japonesa. Só na igreja japonesa. Aí voltou para o Naquela época Brasil. não tinha igreja brasileira. Então, nós conhecemos a igreja japonesa, ficamos congregando, conhecendo primeiramente a Assembleia de Deus. Só tinha 2 pessoas e o pastor então nos levou a uma outra igreja que seria mais perto e melhor para nós. Quando nós conhecemos o pastor Tanaka e ali ficamos 3 anos e pouco com ele na igreja japonesa. E um pastor que nós temos relacionamento até hoje. Hoje ele está com 93 anos. Uhum. E já é pastor dessa igreja há mais de 50 anos. Né? Então, foi nessa época. Né? Isso... E aí o pastor voltou para o Brasil e aí ficou aqui até 2003. Até 2003. De 95 até 94 até 2003, eu fiz a obra do Senhor aí no Brasil. E em 2013 o Senhor nos trouxe para cá novamente, né? Foi uma vontade de Deus, né? Que não era vontade nossa mais voltar para cá, porque só estando aqui mesmo, né? Aqui é difícil, né? Para se fazer a obra do Senhor. Então, pastor, fala um pouquinho sobre esse choque cultural, porque ir para eu sou de Santos, aqui do litoral de São Paulo. Eu estou aqui em São José dos Campos há 13 anos. E quando eu vim de Santos para cá, eu senti um choque, porque deixei minha família, minha mãe, meus irmãos, e vim para cá para pastorear uma igreja. Só que a minha cidade é 180 quilômetros da onde eu estou. E mesmo nessa distância tão pequena, vamos dizer assim, eu senti esse choque por estar num lugar que eu não conhecia ninguém, um clima diferente de onde eu morava. Eu imagino como deve ser chegar num país do outro lado do mundo, com um fuso horário de 12 horas de diferença, num idioma completamente diferente. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é esse choque cultural. Olha, aqui a gente tem visto isso, temos visto muito isso, né? Porque trabalhando com os brasileiros e vendo brasileiros chegando no Japão ainda até hoje, né? E temos amigos que chegou há 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. A gente sempre está vendo essa dificuldade, né, da adaptação. Uhum. O idioma é bem diferente, a escrita, né, é muito diferente, né? É até mais difícil do que ir para os Estados Unidos, algum lugar que pelo menos a escrita é igual, é parecido pelo menos. Sim. Então, o choque é muito grande, né? Agora nem tanto, mas na época que eu cheguei pela primeira vez, e muitos brasileiros chegaram, porque os brasileiros começaram a vir, a primeira remessa aqui para o Japão foi em 88, mais ou menos. Certo. Em 89. Então, na cidade onde eu estava, por exemplo, Chiba, que era Tóquio, perto de Tóquio, eu fiquei 1 ano ali sem ver brasileiro, não encontrei brasileiro. Nossa. Então, o choque realmente é muito grande, né? E eu fiquei por ali. E durante 4 anos, mas eu fiquei e retornei ao Brasil. E mesmo quando eu voltei para cá em 2003, que já conhecia um pouquinho o Japão,
mas vim morar em outra cidade, em outro estado, né? E novamente há aquele choque cultural, é a comida diferente, né? O sabor da comida é muito diferente, né? O clima é bem diferente, a cultura é um país muito fechado, muito regras para tudo, para tudo, para tudo mesmo, né? Você não pode fugir disso. Então, é bem diferente. E eu vejo isso como vários pastores que vieram para cá estar conosco, vieram no Japão para algum trabalho, e realmente fica às vezes 3 dias, 4 dias, e disse, meu Deus, como vocês conseguem, né, ficar aqui comendo, vivendo, né, esse país que é bem pequeno, apertado, né? Então, é uma distância de 20 mil quilômetros quase do Brasil, e bem diferente. Aqui você fica por falta de necessidade, ou não ter necessidade de voltar para o Brasil financeiramente, ou por amor à obra, amor às vidas. Porque, principalmente para nós brasileiros, eu que sou brasileiro puro, né, não tenho nem descendência, não tenho família aqui, somente a minha família, né, mas não tem pai, mãe, irmãos. É mais difícil, sim. E a gente vê isso nos 100 e poucos mil brasileiros que tem aqui hoje. E queria abrir um parêntese e queria entrar justamente sobre essa questão que o senhor falou sobre amor à obra, né? Amor ao trabalho, né, do Senhor, aí, a igreja, as almas. Mas eu queria só abrir um parêntese para perguntar o seguinte: hoje, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, de coronavírus, como é que está aí no Japão, de uma forma geral? Chegou aí, foi com força, ainda tá com casos de contaminação, teve um lockdown, uma quarentena? Como é que está essa questão do vírus por aí? Então, aqui nós estamos bem próximo da China, né? Aqui estamos bem perto, 2h30, 3 horas de voo da China, né? Estamos bem perto. E é um vai e vem de chineses, porque aqui tem muitos chineses no Japão trabalhando com a gente, né? Vivendo aqui. Muitos chineses. É um vai e vem de chineses sempre, pelo menos estava sendo assim, né? E sim, o coronavírus chegou até aqui, né? Chegou até aqui. Mas nós estamos em estado de emergência. Primeiramente, o ministro deixou assim para que cada cidade, estado decidisse. Então, alguns lugares foi entrando em estado de emergência, alguns lugares estavam trabalhando, vivendo normal, né? Certo. Agora, de uns dias para cá, o primeiro-ministro, né, a nível nacional, decretou estado de emergência. Mas não estamos em quarentena. O supermercado, as lojas assim, de avenidas, as ruas estão funcionando, né, até num período menor. Certo. Alguns shoppings estão assim praticamente fechados, né? As casas de jogos aqui que é liberado, tem as casas de jogos que tem em toda a cidade, tem muitas casas de jogos. Essas foram todas fechadas, né? Mas estamos circulando. Eles pedem para que circule só em caso de necessidade. Entendi. Supermercado que vá somente uma pessoa fazer compra, né? As igrejas estão fazendo, a maioria estão fazendo os cultos através de live, né? Estão abertas, né? Aqueles que querem ir, mas não está proibido, né? Entendi. Ou como a gente tem assistido e acompanhado no Brasil, não está tão rigoroso assim. Mas estamos em estado de emergência, tomando os cuidados. Né? Máscara, que a gente já está acostumado a usar, né? A gente sempre usa mesmo. Né? O uso de máscara nas ruas aí já é uma coisa cultural, já as pessoas já usam normalmente? Sim, já usamos normalmente. Geralmente na fábrica, né, nas ruas, assim, se a pessoa está meio resfriada, ele sente que está meio resfriado, está meio no meio de pessoas assim, está meio com medo, já usa máscara. Aqui a gente já usa, né, a máscara bem normalmente, né? Entendi. Agora, se você sai para a rua, está todo mundo de máscara, né? Nos caixas de supermercado e loja, eles colocaram assim um plástico assim, né, para ficar somente aquela passagem do dinheiro, né?
estão se protegendo. Entendi, entendi. Mas não está assim, vamos dizer, forte. Sabe? O surto, né, não está. cresceu muito, né? Porque, por exemplo, eu vi notícias que na China, na China não, na Rússia, houve um período que demorou para chegar, demorou para acontecer essa contaminação, mas agora parece que tá feio o negócio lá, espalhou muito e a pessoa está em lockdown lá, né? Tá realmente tudo fechado. Aí no Japão aí não teve essa disseminação muito forte, né? Não teve muito forte. Teve muito forte. Que bom. Até porque eu creio que o Japão ele já tem vários tipos de vírus, resfriados fortes que tem aqui, como a influenza, né? Ela acontece todo ano mata pessoas aqui. Uhum. E a gente já convive com essa influenza. Acho que é o mesmo nome no Brasil, né? Sim. Influenza. Influenza H. Isso. Né? A gente já bastante tempo, bastante anos, né? Desde que eu cheguei em 2003 aqui, já tinha essa influenza. Eu peguei quando eu cheguei aqui. Depois, graças a Deus, não peguei mais. Mas os meus netos mesmo, e das crianças da igreja, irmãos da igreja, pegam quase todo ano, sempre pegam. Tem que ficar em casa, não pode sair, não pode misturar com outras pessoas. Então o Japão já está meio preparado já. Entendi. Pastor, quando o senhor chegou aí para começar o trabalho em 2003, sim. O senhor ou a sua esposa falavam japonês? Minha esposa fala, né? Minha esposa falava japonês. E aí vocês foram para começar uma igreja, um trabalho visando alcançar japoneses e brasileiros no Japão. É isso? Sim. Quando eu tive, na primeira vez, no período de 4 anos, mais ou menos, a primeira vez, eu estudei um pouquinho japonês, né? Aprendi um pouco, mas até hoje não falo bem, né? Mas minha esposa já falava, né? E quando nós chegamos em 2003 aqui, iniciamos a obra visando, né? Alcançar brasileiros, e temos bastante brasileiros na nossa cidade, em cidades circunvizinhas, e alcançando japoneses, filipinos, chineses, né? Tem bastantes também aqui. Né? Entendi. E é uma curiosidade, como que é a liturgia do culto? É em português? Tem alguém traduzindo para o japonês? É uma curiosidade. A liturgia do culto é em português, né? É em português. A maioria são descendentes, né? E é em português. No momento do louvor, às vezes eles cantam o hino em japonês também, né? Mas nós cantamos japonês, em português, oramos em japonês, pregamos em português. Quando tem japonês, daí traduz, né? Geralmente nós temos ainda, né, a tradução, né, de colocar no ouvido, né? E alguém traduz o culto para ele até o final, traduz para ele, sente vontade. Que legal. Como se precisar traduzir em inglês também, né? Nós temos também. Que legal. É traduzido. Agora, pastor, queria perguntar agora o tema da nossa live. O pastor foi para aí em 89, trabalhou 4 anos, voltou para o Brasil. E como que foi esse chamado, né? essa chama que ardeu para ir evangelizar os japoneses? Como que surgiu isso? Olha, pastor, eu creio que surgiu já no início, quando eu cheguei aqui e conhecendo a cidade, que eu estava na cidade de Tiba, vendo que não tinha igreja, né?
única igreja que nós encontramos ali foi a igreja católica e fomos para a missa, né, porque não tinha outro lugar para ir, fomos para a missa, conversamos com o padre. E o padre falava espanhol, conversamos um pouco com ele. Uhum. E ele mesmo já disse, ó, você não vai encontrar a igreja católica, tem algumas cidades só do Japão, não são todas as cidades que tem. E nós ficamos em casa, então, né? Não tinha igreja, nós ficamos em casa. Aí tivemos um contato e tal, uma pessoa nos indicou essa igreja, a Assembleia de Deus, numa outra cidade. Pegamos o trem, fomos para lá, fomos recebidos pelo pastor. E eu estava até ansioso, né? Eu conheci a igreja japonesa. Mas quando eu cheguei ali na igreja, 10 horas começou o culto, o pastor cantou, hino da harpa, pregou, nos apresentou, mas só estava ele, uma irmã e eu, minha esposa. E depois do culto, então, ele conversou conosco e falou, olha, aqui só tem essa igreja e o povo não se converte. Né? Muitos anos nós estamos evangelizando essa cidade e somente essa mulher se converteu e é a única membro daqui. E essa porta continua aberta. Ele falou, mas para vocês que são brasileiros, eu vai ter até dificuldade de estar conosco. Né? Então, eu vou apresentar vocês a outro pastor, que é um outro pastor de uma outra cidade, que fica umas 2h30 daqui, né, que era o contrário da cidade que a gente estava. Mas na cidade que vocês estão, vai dar 1h30, mais ou menos, de trem. E nós fomos conhecer esse pastor, pastor Tanaka, e lá ficamos congregando com ele 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, eu e minha esposa, era o único que saía evangelizar com ele. Lá tinha 13 irmãs, a igreja tinha 30 anos, tinha 13 mulheres, 14 com a minha esposa, e tinha 3 homens, o pastor, o pai do pastor, o pastor que já tinha 60 anos naquela época, o pai do pastor, e mais um irmão, e mais eu. E o pastor saía evangelizar com a esposa, e saía eu e minha esposa. Né? Porque os irmãos, eles são tímidos para isso, eles têm medo, porque apesar do Japão ter uma liberdade religiosa, pode chegar aqui e abrir uma igreja, mas ao mesmo tempo eles não vêm. E se um parente vier, eles, de certa forma, rejeitam, discriminam. Entendi. Então, os japoneses também não saem para evangelizar, ou nem diz às vezes para a família que é evangélico, que é cristão. Então, ali eu fui vendo, e durante 3 anos e meio que eu fiquei com esse pastor, ele conseguiu batizar uma mulher e a filha de uma membra. Então, não tem como você ver, presenciar, sentir. Porque várias vezes eu preguei no Brasil, e ainda desse tempo que eu voltei para o Brasil, às vezes para passear, para ficar um tempo, e todas as vezes que eu passei, eu sempre falei, se toda essa multidão que está aqui hoje levantar voo e for para o Japão, ainda são poucos, seriam poucos missionários para 130 milhões de pessoas que existem no Japão. E a maioria não conhece Jesus. E por que não conhece Jesus? Porque Jesus nasceu depois deles. Jesus nasceu há 2000 anos atrás. E você vai falar de Jesus, eles falam, como eu posso aceitar um Jesus que nasceu depois de nós? Um Deus que nasceu depois de nós. Eles têm essa dificuldade. Então eles creem em Deus, que existe um Deus. Mas quando fala de Jesus, ele fala, é mais uma religião de fora querendo entrar aqui. A nossa religião tem quase 3 mil anos e pouco. Nem eles sabem direito. Agora, uma religião que nasceu há 2 mil anos atrás, querendo entrar aqui, é mais uma. As religiões que predominam aí é o budismo, o taoísmo, não é? Se você perguntar para o japonês, né, ele vai falar que ele é budista. Né? No Japão, ou até no Brasil, se você vai perguntar para um descendente, ele fala que é budista, ou católico, não é religião. Mas aqui no Japão, ele fala que é budista. Mas o japonês não é budista. O japonês é shintoísta. Shintoísta.
shintoísta. Porque quando chega no final do ano, o japonês vai agradecer. Eles vão todos para os templos shintoístas. São todos shintoístas. Porque o japonês, desde antes de conhecer o budismo, ele já era shintoísta. O budismo foi imposto aqui, eles foram obrigados a aceitar, senão morria. Isso está na história. Sim. Então, eles foram obrigados a dizer que era budista, e isso trouxe um peso, um medo para eles, que eles até hoje carregam. Eles são shintoístas, vão para os templos shintoístas, e se perguntar, ele fala que é budista. Mas são poucos os budistas. Entendi. Agora, cristão, colocando evangélico, católico, testemunho de Jeová, tudo que eles chamam de cristão, eu já vi alguns dados aí falando que é 3%. Não é. Eu já conversei com pastores japoneses, pessoas conhecedoras aqui, que sabem quantas igrejas tem no Japão e quantos cristãos tem no Japão. É 1,5 mais ou menos de cristãos. Isso colocando protestantes, que eles falam, eu falo evangelho, fala protestantes, católicos e testemunho de Jeová. Estão todos juntos. Para eles é a mesma coisa, eles não conseguem separar. Entendi. É 1,5% de cristãos juntando católicos, evangélicos e testemunho de Jeová. Todos. Todos. Uau. Igreja evangélica japonesa tem poucas cidades, né? E as que eu conheço são assim, não passa de 15 membros, meia dúzia, isso igrejas muito antigas. Tem algumas igrejas grandes aqui, mas em 2, 3 cidades que são igrejas japonesas grandes, né? E passam de 100 pessoas. E o senhor mencionou que a população do Japão é 160 milhões? É isso? 130 e poucos milhões. 130 e poucos milhões. É muita gente para pouco missionário. O Matheus perguntou aqui se o calendário do Japão é igual ao calendário brasileiro. Nós estamos aqui, não segue assim para 2020, 2020, né? Assim, 2020, 2021. Né? Nós estamos no ano 2 aqui. Né? Nós terminamos o ano, acho que 32, voltamos para o ano 2. Então, a gente escreve 2 do 5, né? E o dia. A gente escreve ano, mês e dia. Né? Porque aqui conta o mandato, né, do imperador. Uhum. Né? E o ano letivo aqui, o ano comercial, ele virou agora, né, no mês 4. Não é no final do ano. Entendi. É contado por ciclos, é isso? Tem um tempo, e aí zera, volta para o começo, zera, é isso? Exatamente. Não, o imperador, né? Quando o imperador morre, né? Aí inicia o filho do imperador. Veio cortando, desculpa. Ah, tá. O imperador, né? O imperador agora passado reinou aqui 32 anos, acho. 32, 33 anos. Então ele passou agora o trono para o filho dele. Então agora já faz o segundo ano que ele está ali no trono. Então agora, até ele morrer, não sabe, 30 anos, 40 anos, quando ele vai durar. A hora que ele morrer, o outro assume, começa tudo novamente. Muito diferente, muito diferente. Quando eu vou colocar a data do meu nascimento aqui, eu não coloco 1964, quando eu nasci. Uhum. Opa, deu uma travadinha. Eu coloco o ano 39, que é o meu ano que eu nasci. 39 do reinado daquele imperador. O Ricardo Júnior está perguntando se existe perseguição aí no Japão, mas
o pastor respondeu dizendo que na verdade, tem liberdade, essa liberdade religiosa, né? Para se fazer os cultos, para se abrir igrejas, mas os próprios japoneses, eles têm essa cultura de serem mais resguardados, de não serem mais tão abertos para o evangelho, não é isso? Sim, há uma liberdade, mas eu chamo de quase uma falsa liberdade, porque ao mesmo tempo eles não vêm, e se algum parente vem e ele sabe que se converteu, deixou o shintoísmo, o budismo, e se converteu ao evangelho, eles de certa forma discriminam mesmo. Nós tivemos aqui, nós já chegamos a batizar, discipular, batizar japonês e ficar aqui, mas a gente vê que a família, ele não chama, ele não fala, eles têm esse certo medo, entendeu? É só com muita oração mesmo, né? Só Deus mesmo, né? E a gente, nós fazíamos o culto em japonês no domingo de manhã, que era só o culto em japonês, era cantado em japonês, pregado em japonês, né? E chegou a entrar japonês na hora do culto. E depois do culto, ele fala assim: faz 40 anos que eu não entro numa igreja, mas eu sou crente, eu sou evangélico. Ninguém sabe. Né? E eu nem vou em igreja japonesa para as pessoas não saberem. Aqui, como a igreja é estrangeira, eu entrei, gostei, senti bem, estou feliz, porque faz 40 anos que eu não congrego. Nossa. Eu acho que, diante da resposta, né, que o pastor deu, dentro daquela pergunta, como que surgiu esse chamado de ir, eu percebi que vendo a necessidade. Vendo a necessidade. Então, eu acredito que nesse período que o pastor ficou com a sua esposa, aí no Japão de 4 anos, e de 89 a 94, e o pastor viu essa necessidade, depois o pastor voltou para o Brasil, mas continuou esse desejo, essa chama de fazer alguma coisa pela evangelização dos japoneses. É isso? É isso. Você voltando ao Brasil, você estando aqui no Japão um período, voltando ao Brasil, você sente em casa toda a fartura que tem de comida, família, amigos, igreja, né? Então você tende até a se acomodar, né? Fala, não, o negócio é melhor ficar por aqui. Mas por quê? Aqui você tem que trabalhar bastante, aqui você tem que conviver com uma diferença muito grande, né? E não tem muito lugar para passear, como tem no Brasil, não tem muito amigo, não tem como você conversar bastante. Né? Uma coisa que eu sinto muita saudade aqui é de falar. Né? E você no vizinho a gente mal cumprimenta, eles não conversam com a gente. Né? Então você fica assim, sem conversar muito. Né? Aí tá. Mas quando você lembra que o Japão está indo para o inferno, porque até que é um país, até hoje é o país com pessoas mais velhas do mundo. Pessoas de 80 anos, 90 anos, 100 anos, tem muitas. É um país com maior pessoas. Você sabe que essas pessoas estão indo para o inferno. Então, não teve como ficar. Voltamos para cá e fomos para o monte. Eu e minha família, para o monte. Começamos no monte, orando sozinho. Olhando para a cidade, dizendo, Deus, o que fazer? Depois começamos o culto em casa, porque aluguel é caro, luva é caro, tudo é caro, muito caro aqui. Começamos em casa, algumas pessoas. Conseguimos um salão na prefeitura, que é barato para alugar uma vez por semana. Tinha que levar as coisas, depois tirar as coisas, e ali ficamos 8 meses, até que o senhor preparou um ponto, nos deu um ponto,
que pagamos aluguel até hoje, mas o senhor preparou depois um ponto maior e deu tudo para nós. E durante todo esse tempo, muitas e muitas, batizamos já mais de 60 pessoas e discipulamos casais, noites, e parece que não fizemos nada, porque sabe, são poucas igrejas no Japão, poucos que, sabe, quer avançar. Aham. Se converte, às vezes ele é mandado embora do serviço aqui, vai para outras cidades. Você está discipulando, daqui a pouco a pessoa, ele vai para outra cidade. Lá não tem igreja, ele se desvia. Né? E então é só estando nesse país, realmente, para sentir. Né? Meu filho se formou aqui, fez teologia aqui e casou aqui, né? E eu, então, consegui passar a igreja para ele, mas nesse intuito mesmo, dizendo assim, ele estando na frente, ele vai se esforçar mais, vai avançar mais, e eu vou ter mais liberdade de ir para as casas, de ir atrás das pessoas, de ir atrás dos casais, de ajudar os pastores, porque uma necessidade muito grande aqui é de ajudar os pastores. Uhum. Entendeu? Porque Entendo. não é fácil. Muitos pastores param, muitos trabalhos fecham, entendeu? Muitos desanimam. Porque está discipulando a pessoa, de repente a pessoa arrumou um serviço em outro lugar e vai para lá. Né? Porque os brasileiros aqui não é fixo. A fábrica deu uma balançada, primeiro que manda embora os brasileiros. Aham. Então ele vai para outra cidade. Oferece um pouquinho, salário um pouquinho maior em outro lugar, ele vai para outro lugar. Eu entendo bem que o pastor está dizendo, porque assim, aqui no Brasil, né, a pessoa abre uma igreja, começa um trabalho, e ela tem uma expectativa de que aquele trabalho vai crescer rápido. Crescer rápido. E na verdade, na maioria das vezes acontece isso. Primeiro porque as pessoas são bem abertas ao evangelho aqui. Existe aqui uma certa migração, né, de cristãos de uma determinada igreja, e aí a pessoa que sai da igreja vai para outra. Então, aqui as igrejas elas crescem com uma certa facilidade. Agora, eu imagino um pastor começa um trabalho no Japão e ele está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes só a família. E parece que ele está usando aquela expressão, enxugando gelo. Né? Parece que ele está patinando e talvez não vê resultado. Mas eu lembrei agora, falando, né, da sua experiência, eu lembrei daquela ilustração do homem que estava passando pela praia e ele viu, logo pela manhã cedo, um outro homem pegando as estrelas do mar e jogando de volta para o mar. Só que tinham milhares de estrelas do mar na beira da praia. Já ouviu essa história? Mais ou menos. E aí o homem que estava caminhando vê aquele outro homem fazendo isso, jogando, e ele fala assim, meu amigo, o que você está fazendo? Falou assim, olha a quantidade de estrelas do mar que tem aqui, daqui a pouco o sol vai esquentar e vai matar todas elas. Não adianta você fazer esse trabalho, porque você não vai conseguir salvar todas elas. E aí o homem fala assim, não, mas para essa que eu joguei no mar adiantou o meu trabalho. Sim. Essa que eu consegui salvar fez a diferença. Sim. Eu acho que é esse sentimento. Certo, Afonso? Certo. Ontem ainda eu preguei numa igreja de um amigo meu, em Nagoya. Né? Nós estamos agora no Japão num período de folga. Né? O Japão ele tem esse período agora, todo ano tem, mas vem 10 dias. Né? Porque aqui no Japão não tem. Não é como o Brasil, sabe? A pessoa trabalhou 1 ano e tira 1 mês de folga. Aqui não tem essa folga, né? Não existe isso. Não tem férias de 30 dias. Não tem férias aqui. Aqui você trabalha 10 anos, é 10 anos direto. Você tem férias. Você folga, mas você não recebe aquele dia.
Aqui é pago por hora. Então, mas o Japão dá, no final do ano, uma semana de folga para todo mundo. O Japão para. E nós estamos agora num período de férias, né? Todas as fábricas estão paradas, né? Uma folga. Sem poder sair de casa, né? Sem poder passear muito. Né? Os pontos turísticos estão todos fechados, né? Então, esqueci o que ia falar. Você estava falando sobre o trabalho. O trabalho, tá. Até ontem eu fui pregar na igreja de um amigo meu, porque ele fez um trabalho lá o dia todo, né? Tipo um encontro o dia todo. E o período da manhã eu que fiz, né? Eu fui lá pregar. E tinham poucas as pessoas, né? E ali, então eu falei também sobre essa questão de muitos desanimarem porque inicia um trabalho, até evangeliza alguém, começa a discipular aquela pessoa, às vezes até leva ao batismo, né? Mas daqui a pouco ou ela muda, ou ela vai para outra igreja, sabe? Ou ela não volta mais por alguma questão familiar, alguma coisa, ela não volta mais, né? Então, é só vendo mesmo que uma alma, uma vida tem um grande valor, é que você consegue prosseguir. Entendeu? Pastor, são 17 anos que o pastor está aí no Japão. Fala um pouquinho do trabalho que o pastor tem realizado nesses 17 anos. O senhor comentou comigo no domingo, a gente teve uma conversa, né, conversa em áudio, até para marcar essa live, e o apóstolo explicou para mim do trabalho que o senhor fez em outros países aí da Ásia, inclusive na Coreia, que o senhor teve. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse trabalho, como é que está sendo essa experiência de 17 anos. Então, essa experiência de 17 anos, né, é um pouco difícil de falar em poucos minutos. Acredito. Mas, como eu disse, nós iniciamos, na verdade, lá no Monte, São Família, orando. Depois alugamos um salão provisório, Deus nos deu um salão. E começamos a pregar, fazer culto, trabalhar com as famílias. Graças a Deus, o Senhor acrescentou muitas vidas, né? A igreja tem prevalecido, né? Todo esse tempo ela tem prevalecido, nunca fechou as portas, sempre o Senhor mandou vidas, né? O Senhor mandou obreiros, pessoas, o grupo de louvor é um grupo abençoado, sempre foi, pessoas que nos ajudaram, né? A gente não fez sozinho, a esposa, os filhos, né? Depois as noras e muitos irmãos, né? Que Deus salvou aqui, nós batizamos aqui e eles ficaram firmes, né? Falamos de pessoas que saíram, mas também muitos permaneceram, né? E nos ajudou nessa obra muito, né? Muitas pessoas. Daqui nós fomos para outras cidades, como Toyokawa, né? E até porque os membros que vêm para a igreja aqui, a maioria não mora na nossa cidade. São pessoas que vêm de 50 quilômetros, 45, 60, 100 quilômetros, vêm para o culto. Né? Vêm para o culto. São pessoas que estão 5, 8, 10 anos e vêm para o culto toda semana. Né? Vêm de longe. Né? Viaja 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para chegar no culto, de carro. Meu Deus, aqui no Brasil a pessoa mora 5 minutos da igreja e não vai. Aqui a maioria mora longe. Aí a pessoa faz uma viagem, né, de 100 quilômetros, 50 quilômetros para poder ir na igreja. Até que nós não temos culto de domingo. Nossos cultos são sábado. Por quê? Porque fica longe para eles voltar. Então, sábado, eles vêm de serviço, depois vêm para o culto. Depois do culto, geralmente há uma comunhão, uma conversa, sai tarde, e fica tarde para chegar em casa. Entendeu? Então, são poucos que moram perto. E daí, nós também, eu sempre tive desejo, desde o Brasil, desde a minha juventude, na verdade, tive desejo de conhecer a igreja da Coreia, né? Como eu tive desejo de conhecer Jerusalém também, Israel, tive a oportunidade de ficar 10 dias
estudando, conhecendo, estudando ali. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer a Igreja da Coreia, o pastor Poo Yong-cho, né, que hoje é David Yong-cho, a maior igreja do mundo, e só estando naquele lugar, para você ver o reboliço que Deus fez naquele lugar. Né? Quase 1 milhão de pessoas, né? Uma igreja muito grande, a organização maravilhosa que tem aquela igreja, um povo avivado. Então, algumas vezes, né, para se encher, para receber, eu fui para aquela igreja, né? E depois do culto, geralmente a gente sobe o monte da oração. Lá em cima do monte da oração tem 4 capelas de oração, cada capela 10 mil pessoas. 10 mil em cada capela? Capela. Isso fora o mais de 300 buraco que tem no monte, onde você entra para orar. Né? E eu sempre orei lá em cima do monte. São as grutas que tem no monte, é isso? As grutas. Só que eu nunca usei as grutas. Eu subo lá em cima e já oro lá em cima. Quando tem um jardim, então eu fico orando lá. Ali a gente passa o dia. Né? Ele é muito grande, né? O local, né? Muito grande. É o tamanho de um bairro, quase, assim. Uau! Ali são enterrados, sepultados todos os irmãos. Tem um cemitério muito grande. Ali é sepultado todos os membros da igreja ali. Ali tem livrarias, tem restaurantes, você passa o dia ali. É mesmo? E, é muito grande, muita estrutura. O ônibus de graça que leva da igreja e volta, irmão, é de 1 em 1 hora. Sobe o ônibus lotado e desce lotado. Os irmãos oram 24 horas. Sobe o ônibus lotado, desce lotado. Desce lotado. Entendeu? E o que eu achei interessante é que na avenida da igreja fica o ponto do ônibus que leva para o Monte Orar. Você chega e fica na fila, eles brigam para não perder o lugar de tanto desejo de orar. Eles falam, esse lugar é meu, que às vezes precisa sair, esse lugar é meu. Entendeu? Agora, assim, eles ficam desesperados para não perder o ônibus. Sendo que o ônibus leva e traz toda hora, mas eles têm vontade de subir rápido. E ali eles oram. E oram muito. Porque a Coreia hoje, uma Coreia que era igual ao Japão, alguns anos atrás, que não tinha cristão, hoje mais de 50% são cristãos. Então, de vez em quando, o apóstolo... Eu comecei a fazer o trabalho de célula depois. Né? Quer dizer, depois eu fui para fazer o trabalho de célula de casa em casa. Aí já era um trabalho assim, eu e um missionário coreano, né? Era um trabalho assim, sem vínculo com nenhuma igreja. Nós fomos mesmo para entrar nas casas. Entendi. É aí que o negócio fica bonito. Porque aqui no Japão a célula é 1 hora, 1h30, a gente fala, não demora muito. Né? E lá a gente começava 8 horas da noite e 2 horas da manhã ainda a gente estava orando pelas pessoas. Meu Aí Deus. já marca outro dia, já marcou outro dia na mesma casa. Chegamos lá, tinha o dobro de pessoas. E você saía 2 horas da manhã, ele já falava, agora eu vou levar você lá na loja de um amigo meu, deve ser amanhece lá. Aí vai para a loja, para orar na loja. Na loja, é mais 2 horas. Então, pelo que eu entendi, o pastor, de vez em quando, vai para a Coreia para dar uma recarregada nas baterias. Exatamente. É isso? É isso. A Coreia é também parecida com o Brasil, né? O Japão, as ruas são estreitas, são apertadas. Apesar da Coreia ser menor que o Japão, as ruas são mais largas, o movimento é mais rápido, né? E as pessoas são mais libertas, elas conversam mais, os comércios são diferentes. E é um país muito desenvolvido, muito lindo, né? E ali, nos calçadões, né? Nos calçadões, você pode parar as pessoas, orar por elas. Então, Pastor, nós já estamos
faltam, na verdade, 6 minutos para encerrar nossa live. Nós já vamos bater 1 hora que a gente está aqui conversando. E assim, eu queria, de antemão, lhe fazer um segundo convite. Pois não. Não sei se na próxima terça-feira o apóstolo está tranquilo, se já voltou a trabalhar, mas o que acontece? O senhor falou que passou a igreja para o seu filho, Sim. comentou na live, né? Seu filho se formou, fez teologia, é pastor. E fundou a igreja, né? Sim. E o senhor tem 3 filhos, é isso? Eu tenho 3 filhos. 2 homens que já são casados. Uhum. E uma mocinha com 15 anos. E eu queria fazer um convite, né, de antemão para a gente falar um pouquinho sobre criação de filhos, porque eu imagino o seguinte, o senhor está num país, um país que não é um país evangélico, não é um país cristão, muito pelo contrário, é um país shintoísta disfarçado de budista, uma cultura completamente diferente, com seus filhos crescendo com essa cultura, e o senhor tem os seus filhos que estão na igreja, servindo a Deus, inclusive com o ministério, e aí, nossa, eu pelo menos tenho 3 também, 2 homens e uma moça, e tô ávido por ouvir dicas e conselhos de como criar os nossos filhos na presença de Deus. Se o senhor topar a gente fazer uma segunda live, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Amém. Sim, com certeza. Com certeza. Nesse mesmo horário, para mim, fica bom. Fica bom? Fica, porque na terça-feira eu vou entrar na parte da tarde trabalhar, né? À noite. Então, esse horário, para mim, dá. Perfeito. Para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, que quiserem conhecer o seu trabalho aí no Japão, nas redes sociais, o senhor tem uma página da igreja, como é que as pessoas fazem para lhe achar? A página da igreja é Ministério Nova Vida. Ministério Facebook. Nova Vida. No Facebook, né? É o Ministério Nova Vida, né? E que é o nome do trabalho aqui no Japão, né? Uhum. Ministério Nova Vida, né? Lá tem uns cultos, né? Tem algumas transmissões. Eu vi que tem um batismo lá que aconteceu ano passado. Tem um vídeo de um batismo. Sim. Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade todo ano, pelo menos uma vez por ano, de batizar vidas, né? Vidas novas. Uhum. Esse ano ainda não fizemos. Começou a esquentar aqui agora, né? E parece que já tem novos discípulos para ser batizados. Durante todo esse período, todo ano nós batizamos. Deus deu o privilégio de batizar vidas, né? E por isso eu disse, mais de 60 pessoas nós batizamos, né? E chegou ao batismo, né? E então tivemos esse batismo, todo ano nós temos batismo. Os nossos cultos ali são os sábados, às 20 horas, todos os sábados. A igreja está aberta com louvor, pregação, né? E oração. Depois do culto, sempre há um discipulado. A gente não sai, o culto termina 10 horas, mas até 2 horas da manhã, geralmente a igreja fica aberta e há vidas, há irmãos que ficam sendo discipulados, reuniões, né? Que benção. Esse é o trabalho que fazemos aqui. Depois tem o trabalho das casas, né? Dos lares, as pessoas querem que a gente vai orar, vai discipular, vai fazer os trabalhos de células, né? Tô vendo que tem um pessoal aqui, ó, da igreja que tá participando com a gente, ó. Tá comentando aqui, ó, Jane Tanaka. Você conhece?
Conheço. Ela mora, a Jane Tanaka mora a uns 50 quilômetros da igreja. E é uma discípula que não falta dos cultos, né? Ontem passamos aqui em casa, foi ela que fez a macarronada deliciosa. Parabéns, Jane, parabéns. É um exemplo pra gente no Brasil. Ó, tá o Japaúcho, tá aqui também. Fez um comentário. Disse que teve um batismo que foi feito em pleno inverno. Luiz Tobassi. Luiz Tobassi é um dos pastores aqui da igreja, também que aceitou Jesus, foi discipulado, batizado por nós e há quase 10 anos está conosco, foi levado a pastor, faz um grande trabalho com a esposa. Fábio Chironha. Pastor, 30 segundos para encerrar a nossa live. Obrigado de coração por ter aceitado o meu convite e queria também falar para o pessoal que está aqui para seguir nosso instituto aqui no Instagram, seguir o nosso trabalho aqui. Nós também temos um canal no Telegram, que o link está na bio. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, pastor, por essa rica oportunidade.